Olá, sou Eduardo Gonçalves, graduando do oitavo semestre de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas. Dentro da disciplina Medicina de Animais Silvestres e Exóticos, eu vim falar hoje sobre os procedimentos cirúrgicos realizados em animais da classe dos répteis. Os indivíduos desse grupo têm como característica serem animais, uma vez que pertencem ao reino animália. São vertebrados por pertencerem ao filo Chordata, representam-se pela classe Reptilia e são divididos em quatro diferentes ordens: os testudines, que são animais que apresentam casco; os crocodilia, que são crocodilianos; a ordem Escamata, dos escamados; e a ordem Rhizocephalia, que são animais oriundos da era mesozoica. Além disso, como característica, esses indivíduos são tetrápodes e ectotérmicos. Sendo assim, eles têm a temperatura corporal diretamente influenciada pela temperatura ambiente. Além do mais, eles são a primeira classe que não possui uma necessidade de presença de água para sua reprodução, uma vez que são amniotas. A partir de agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os procedimentos cirúrgicos realizados em indivíduos das diferentes ordens da classe dos répteis e falar coisas que vão de acordo ou de encontro com as técnicas tradicionais de pequenos animais, falando as similaridades e as diferenças entre essas técnicas. Na ordem dos crocodilianos, representados por jacarés e crocodilos, os procedimentos cirúrgicos mais frequentemente realizados são para a reparação de soluções de continuidade ou amputações de membros que possam ter sido lesados por traumas, entre outras afecções. Na ordem Escamata, temos representantes como iguanas e lagartos, e desses animais, os procedimentos cirúrgicos realizados com maior frequência seriam as correções de distocias, o tratamento de peritonites, a realização de cistotomias, a remoção de abscessos, sendo intramusculares subcutâneos, a coleta de material para a realização de biópsia e a correção de fratura nos membros destes animais. Como eu disse anteriormente, alguns pontos divergem da tradicional técnica de pequenos animais. Por um exemplo, em iguanas e lagartos, o acesso mais recomendado é através de uma incisão paramedial, uma vez que logo ao centro do abdômen existe a veia abdominal caudal. Então, não é recomendado a incisão ali, como é recomendado em pequenos animais. Em pequenos animais, a gente preconiza a incisão na linha alba, devido ao baixo sangramento que vai haver ali na região no momento da diérese. Em iguanas e lagartos, isso é totalmente o oposto, devido à presença dessa veia. A incisão, ela geralmente se estende da cicatriz umbilical até a altura da cintura pélvica e é realizada uma incisão entre as escamas. Quanto à síntese, preconiza estruturas evaginantes, uma vez que esses indivíduos eles possuem uma predisposição a realizarem a inversão da pele, sendo impedido isso devido a essas estruturas evaginantes. Outro fato que deve se atentar é que eles possuem uma cicatrização retardada quando comparados a mamíferos. A cicatrização deles é muito mais lenta. Em relação aos protocolos anestésicos realizados em iguanas e lagartos, a indução anestésica ela pode ser via inalatória, com isoflurano, ou via injetável, com propofol, diazepam, ketamina, midazolam e meperidina. Pode ser realizada também a utilização de uma anestesia dissociativa, utilizando cloridrato de ketamina e benzodiazepínico. Em indivíduos também pertencentes à ordem Escamata, representados pelas serpentes, os procedimentos mais frequentes seriam a redução de prolapso, a amputação da cauda devido a queimaduras, traumas, a realização de celiotomias e também a retirada de abscessos subcutâneos. Como exemplo da técnica realizada em serpentes, para uma celiotomia é realizada uma incisão abdominal entre a primeira e a segunda linha de escamas. E esse procedimento ele pode ser para a retirada de ovos que possam ter ficado presos dentro da serpente, para a realização de uma ovariosterectomia terapêutica,
para a correção de uma obstrução gastrointestinal, para a realização de uma colopexia ou mesmo para uma laparotomia exploratória, com fim tanto diagnóstico quanto terapêutico. Aqui podemos visualizar a foto de um procedimento onde já foi feito a abertura da pele e subcutâneo e está no momento da abertura da cavidade celomática através da membrana celomática. Outro procedimento cirúrgico que pode ser realizado nas serpentes seria a correção de um prolapso de oviduto. É realizada uma incisão no terço caudal da fêmea, especificamente entre a primeira e a segunda fileira de escamas. É realizado primeiro uma incisão na pele, depois incisa-se a membrana celomática e é realizada uma dissecação do oviduto, transfixando-o e depois incisando. É feita a remoção do ovário adjacente, uma vez que evita-se a deposição de óvulos dentro da cavidade celomática. É realizado a síntese das estruturas com uma sutura evaginante, uma vez que esses animais tendem à inversão da pele, sendo realizado com um fio não absorvível, exemplo, o nylon. Nas imagens a seguir, observamos com um pouco mais de detalhes como é realizada a correção de um prolapso de oviduto. Neste caso, não foi necessário fazer a abertura da cavidade celomática, uma vez que esse prolapso estava bem externo. Então, foi realizado o procedimento assim. Na primeira imagem, a superior esquerda, podemos observar como o paciente chegou para o procedimento cirúrgico. Na imagem inferior esquerda, vemos o momento da transfixação e o ressecamento desse oviduto. Na imagem superior direita, vemos o momento da anastomose do oviduto, fazendo esse ligamento dele. E na imagem inferior direita, podemos observar o paciente após o procedimento cirúrgico, com a correção total desse prolapso do oviduto. Em testudines terrestres, como exemplo, cágado, jabuti, tigre d'água, os procedimentos cirúrgicos mais frequentes são cirurgias obstétricas, cirurgias penianas, principalmente devido a traumas, a realização de cistostomias, cirurgias gastrointestinais e algumas cirurgias ortopédicas, correção de fratura, dentre outras. Algumas premissas devem ser salientadas ao realizar um procedimento cirúrgico em animais dessa ordem. Por um exemplo, as incisões, sempre que possível, devem seguir a orientação crânio-caudal, uma vez que a incisão médio-lateral terá uma cicatrização ainda mais retardada quando comparada à crânio-caudal. E vale lembrar que esses animais eles já possuem uma cicatrização mais demorada quando comparada a mamíferos, por um exemplo. A cicatrização ela pode ser por primeira ou segunda intenção, dependendo do tipo de procedimento que está sendo realizado. E quando for uma cicatrização por primeira intenção, preconiza-se que a camada primária para a sutura seja a pele, pois esta é mais resistente, uma vez que os animais possuem uma baixa camada muscular. Utiliza-se o padrão contínuo e a utilização também para a síntese de um fio não absorvível, como exemplo o nylon ou polipropileno. Vale lembrar que animais dessa ordem possuem um casco recobrindo todo o corpo. Para a realização de uma celiotomia, é necessário também a realização de uma plastrotomia. A abertura do plastrão é feita através de uma serra oscilatória e preconiza-se que o corte seja feito em cunha, uma vez que, ao fazer o reposicionamento do fragmento, quando ele cortado em cunha, isso vai impedir que esse fragmento entre dentro da cavidade celomática. A síntese do plastrão é realizada com metaclerato e resina autopolimerizável. Nos testudines marinhos, como exemplo a tartaruga marinha, os procedimentos cirúrgicos mais frequentemente realizados seriam a amputação de membros, principalmente devido a traumas que esses animais possam ter sofrido, a reparação de lacerações de pele e tecidos moles e a correção de fraturas de carapaças. Como considerações gerais sobre os procedimentos cirúrgicos realizados em répteis, devemos adotar uma correta antisepsia e esterilização.
Todo o padrão de higiene, como proposto nos princípios de Haust, deve ser seguido à risca. Deve ser observado as particularidades anatômicas de cada espécie envolvida, salientando-se para as características da classe, características da ordem e as características da espécie. Devem ser utilizados materiais adequados tanto para o procedimento em si, quanto para o procedimento naquela espécie, além de ser necessário um estudo detalhado do procedimento, a fim de tornar o cirurgião preparado para possíveis complicações que possam ocorrer durante a cirurgia. Gostaria de agradecer pela atenção e deixo aqui o meu contato. Muito obrigado.